Quer aprender a organizar melhor os seus indicadores no TradingView usando tabelas? E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. Se você não conhece aqui o canal, já vai se inscrevendo aí embaixo. Aqui nesse canal eu trago vários vídeos sobre PineScript, sobre como programar no TradingView, fazer indicadores, fazer estratégias. Então fica à vontade para se inscrever aí embaixo. E se esse vídeo for legal para você, deixa um like aí embaixo, beleza? Bom, e se você programa indicadores no TradingView ou se você usa vários indicadores diferentes, às vezes personalizados por outros programadores da comunidade, você já viu que é muito difícil organizar a informação no gráfico. Até umas semanas atrás, a única forma de organizar a informação era por meio de plots, né? A gente tinha que colocar linhas na tela e essas linhas iam dizer, por exemplo, um número com alguma informação que o usuário teria que decifrar para saber o que é aquela informação que está ali naquele plot para poder entender o indicador, né? Eu trabalho, né, fazendo indicadores personalizados para o pessoal, então já tive vários clientes que me pediu, por exemplo, eu quero saber quantos martelos teve nos últimos 1000 candles desse gráfico, ou eu quero saber quantos dojis tiveram nos últimos 100 candles, ou eu quero saber dos últimos 500 candles, quantos candles foram de alta, quantos candles foram de baixa. Então esse tipo de informação tem valor, né, para vários usuários, para vários traders, e eu já fiz vários indicadores desse tipo, né? E a única forma que eu tinha para entregar essa informação para o usuário era por meio de um plot, né, uma linha que eu plotava ali com o valor da informação que ele pedia. Ou tinha uma gambiarra, né, que a gente podia fazer também, que é colocar a informação numa label ou numa tag ali, mas sempre ficava esquisito porque ficava posicionada no candle, né, no último candle ali do gráfico, por exemplo. Então era sempre uma coisa estranha, não era uma coisa intuitiva, uma coisa que ficava bonita, né, de mostrar. E além de não ficar bonita, né, obviamente que ficava difícil para o usuário entender o que é que estava acontecendo ali, qual que era a informação que ele realmente precisava. Tinha que ter uma guia ali para saber qual cor de linha era qual informação, né? Então sempre foi muito difícil isso no PineScript, no TradingView. Até que mais recentemente, né, se eu não me engano, foi dia 25 de maio que saiu essa atualização, que o TradingView soltou as tabelas para organizar a informação, né? Se vocês acompanham aqui o canal, vocês viram que eu já postei um indicador aqui usando tabelas, no último vídeo aqui que saiu segunda-feira, um indicador de screener, né, que ele vai rastrear 40 ativos de uma vez e vai trazer informação pra gente de SMA, de EMA, de RSI, de volume, de uma vez só em uma tabela bem organizada e bem fácil de entender. Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como montar uma tabela, como organizar o código ali para a tabela ficar legal, para ter informação interessante, e vai ser um caso bem aplicável, tá? Eu acho que vários de vocês vão querer usar esse indicador aqui, porque ele ficou bem legal mesmo, e eu vou deixar ele disponível para vocês na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada no código, beleza? Bom, então vamos para a tela aqui que eu vou mostrar para vocês como faz. Bom, então aqui eu estou mostrando para vocês a tela do TradingView, né? Esse aqui é um exemplo do que a gente consegue fazer com tabelas, né? Uma coisa muito, muito legal mesmo. E esse aqui é um indicador, né, que é a evolução daquele indicador de correlação que eu trouxe aqui no canal. Não sei se vocês lembram, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma olhada nesse indicador de correlação. Agora eu evoluí ele para uma matriz de correlação usando as tabelas. Então o que essa tabela mostra pra gente? Ela tem 10 ativos aqui em cima na linha e tem os mesmos 10 ativos aqui na coluna e vai cruzar esses ativos, né? Toda cédula que cruza os ativos é o fator de correlação entre esses dois ativos. Então, por exemplo, Bitcoin USD com Bitcoin USD não tem correlação porque é o mesmo ativo. Se você baixa uma linha aqui, é Bitcoin USD com ETH, né? O ETH USD. Então aqui o fator de correlação dele é 69%. Aí depois BTC com BNB, 74% e assim por diante, né? Então a gente tem aqui, né, os fatores de correlação entre esses 10 ativos. Esse indicador aqui eu achei muito, muito legal mesmo. Ele está disponível para os usuários da plataforma, né? Caso você queira dar uma olhada, tem aqui os links na descrição, tá? Para você dar uma olhada na plataforma de estratégias. Esse indicador está disponível para os usuários. E esse aqui é um exemplo do que a gente pode fazer usando as tabelas no TradingView, tá? Muito legal mesmo. E o indicador que eu vou passar para vocês hoje é um pouco mais simples, né? Porque se eu fosse passar o código daquele ali, eu ia ficar aqui 3 horas mostrando o código para vocês. Então eu vou passar um pouquinho mais simples de RSI, mas também é muito legal, tá? Então, ó, eu já tô com o indicador na tela, pode ver que ele é bastante discreto, né? Ele é muito discreto, que é aqui em cima, ó. O que ele tá mostrando pra gente? Ele está mostrando aqui o valor do RSI para esse ativo que eu tô na tela, né? No caso aqui eu tô com Bitcoin dólar na Binance. E ele mostra para mim o valor do RSI em gráfico de 30 minutos, em gráfico de 1 hora, em gráfico de 4 horas, em gráfico diário, que é o que eu tô na tela, né, atualmente, em gráfico semanal e em gráfico mensal. Então eu tenho aqui um panorama do RSI para todos os tempos gráficos, né, tanto intraday quanto maiores, né, maiores tempos gráficos como semanal e mensal. E a gente tem esse resumo aqui em cima para a gente poder tomar alguma decisão caso a gente precise, tá? E vocês vão ver aqui pelo código que você poderia extrapolar isso aqui para gráficos de 5 minutos ou gráficos de 1 minuto, de 10 minutos.
Ó, aqui a gente consegue ver mais claro o indicador, né? 30 minutos, 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana e um mês. Agora que a gente já sabe o que ele faz, vamos para o código aqui. Bom, então aqui a primeira linha, né, é um stud porque é um indicador e eu tô com um overlay true aqui para ele plotar em cima do gráfico. Primeira coisa que a gente vai precisar de um input, né, para a gente ter o comprimento do RSI que a gente vai calcular. No caso aqui eu tô dando um input de 14, né, para um RSI de 14 standard, que é o RSI normal. E aqui a gente já começa a calcular o RSI, né? E como que a gente vai calcular? Para a gente pegar a informação de outros tempos gráficos, a gente precisa usar a função security, que é essa função aqui que eu tô na tela. Então o que eu fiz aqui é que eu criei uma variável para cada um dos RSIs dos tempos gráficos diferentes, né? Então aqui RSI 30M para 30 minutos, 1H para 1 hora, 4H para 4 horas, D para diário, W para semanal e M para mensal. Então aqui eu vou dar um exemplo de um e o resto vocês vão entender que é igual, né? Então aqui função security, aqui siminfo.tickerid, o que significa? Significa que eu estou pegando informação do mesmo símbolo que eu estou mostrando na tela, tá? Então eu estou com o gráfico do BTC USDT, significa que o RSI que eu vou mostrar na tabela aqui em cima é referente ao BTC USDT. Se eu mudar de gráfico para ETH USDT, por exemplo, agora o RSI que vai aparecer aqui na tabela vai ser referente ao ETH USDT nesses tempos gráficos, tá? Então isso é o que significa o SimInfo Ticker ID, beleza? Logo em seguida vem a resolução do tempo gráfico que a gente quer pegar. Então aqui é a parte importante desse código, né? No caso aqui, ó, 30 entre aspas significa 30 minutos. 60 entre aspas, 60 minutos. 240 minutos, que são o quê? 4 horas. 1D para diário, 1W para semanal e 1M para mensal. Então essa é a forma padrão do TradingView de pegar os tempos gráficos, tá? E logo em seguida a gente diz qual informação a gente quer pegar desse tempo gráfico. Então aqui para otimizar o código, o que eu fiz é que eu já coloquei aqui direto os cálculos do que eu quero, né? Então primeiro, se a gente pegar aqui dentro do parênteses, eu quero um RSI com base no fechamento com o comprimento do RSI do input, né? O CRSI aqui de cima. E se a gente jogar para fora, né, para o parênteses de fora, a função round é para quê? É para eu arredondar o número num determinado número de casas decimais. Porque o resultado dessa conta vai me trazer um número muito quebrado, né? E eu só quero 2 casas decimais. Então eu coloco round, a função RSI no primeiro argumento, vírgula 2, porque eu só quero 2 casas decimais nesse número para mostrar na tabela. Então essa é a forma que eu calculo o RSI de todos os tempos gráficos, né? Aqui já as outras linhas são redundantes aqui, então eu não vou falar delas. E logo em seguida a gente já começa aqui na parte da tabela, que é a parte final do indicador. A gente não vai precisar de mais nada além disso. Então aqui eu vou criar uma variável t para a tabela e vou usar a função table.new, que é uma função nova. O primeiro argumento aqui eu vou colocar a posição que eu quero colocar essa tabela. Então aqui no caso eu quero colocar a tabela no top right, ou seja, acima e à direita, que é a posição que a gente colocou aqui, para não poluir o gráfico, né, para não atrapalhar ali na leitura do gráfico. Em seguida a gente já vê aqui 3 e 2. O 3 é o número de colunas que essa tabela vai ter e o 2 é o número de linhas que essa tabela vai ter. E logo em seguida aqui border width, né, que é a grossura da borda de cada cédula da tabela. Então aqui eu coloquei grossura 3 para vocês verem aqui, ó, que ela fica separadinha por uma linha grossa, tá? Que essa é a borda. Essa função table.new tem vários argumentos, né? Aqui se eu colocar o mouse em cima a gente vê vários argumentos ali. Não usei todos, então se vocês querem dar uma olhada, entra na ajuda ali da função e vocês vão entender. E agora aqui é o seguinte, né? A gente vai encher essa tabela de informação. Então eu coloquei um if aqui, bar state is last. Isso aqui é uma variável própria do PineScript, que ela devolve true pra gente, né? Ela é uma variável booleana. Então ela devolve true quando o candle está aberto, tá? Se o candle está fechado, ela devolve falso. Então aqui eu estou falando se o candle está aberto. Então basicamente isso é para quê? É para eu pegar só a informação de candles abertos, tá? Eu não quero informação de candles fechados, porque senão pode dar algum problema ali nos cálculos. Então basicamente a gente só vai pegar a informação de candles abertos. E agora a gente vai começar a encher a tabela. Essa aqui é a forma padrão para você encher a tabela. Então, primeira coisa aqui, a gente coloca a função table.cell, né, que seria a cédula da tabela. A gente tem que identificar de qual tabela a gente está falando, né, porque a gente pode ter várias tabelas no gráfico. Então eu estou falando da tabela T, que é a tabela que eu criei aqui em cima. Depois disso, a gente vai especificar para o código de qual cédula a gente está falando. Então aqui na primeira eu estou falando da cédula 00, tá? Começa no 0 a parte de tabela, tá? Então a cédula da linha 1, coluna 1, que a gente diria normalmente, na verdade é cédula da coluna 0, linha 0, beleza? É um pouco diferente do Excel, né? O Excel começa no 11 ali,
No caso do Pine aqui começa no 00, beleza? Para ter isso em conta. Então aqui eu vou começar na coluna 0, linha 0, que seria a primeira cédula ali da tabela. E depois eu já venho aqui para colocar o texto que vai sair nessa cédula, né? A gente tem que colocar texto ali. E o texto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que eu calculei do RSI aqui em cima. O RSI 30M é variável, ela é um número. E eu vou usar a função toString, que é essa função aqui, para transformar o número em texto, tá? Então é a função toString, abre parênteses e coloca a variável dentro. Então agora isso aqui tudo já é um texto. E eu vou somar aqui barra invertida N para eu pular uma linha e vou colocar 30M. Por quê? Porque essa variável aqui é o número referente ao gráfico de 30 minutos. Então vai sair dessa forma que está aqui na tabela, ó. 63,73, que é o valor do RSI, e embaixo sai 30M, que é para eu saber qual tempo gráfico é esse valor aqui. E aqui vem a largura, a altura, eu deixei 0 aqui para não influenciar. A cor do texto eu coloquei cinza e a cor do fundo eu coloquei color.new, color black com 90 de transparência, tá? Para não poluir o gráfico, para ficar assim bem discreta. Então basicamente é isso, né? Essa parte aqui é bem interessante porque, por exemplo, a cor do texto e a cor do fundo de cada cédula podem ser variáveis, né? Então você pode colocar uma condição aqui. Então se for um número alto de RSI, poderia ser um fundo verde. Se for um valor baixo, né, de sobrevendido, por exemplo, você pode colocar uma cor vermelha, então fica mais visual ali. Você pode trabalhar com isso também, fica bem legal. Se vocês veem aqui na tabela de correlação, eu coloquei essas condições. Então se você vê aqui, ó, tem cédulas que são mais verdes que as outras, porque são mais correlacionados que as outras, tá? Então eu fiz um degradê aqui, para ficar mais visual ali o fator de correlação. Então você pode fazer isso também na sua tabela, fica bem interessante. E agora aqui basicamente você só vai precisar encher a tabela inteira com informação. Então toma cuidado com essa parte aqui das colunas e linhas, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Como a tabela tem 3 colunas e 2 linhas, vai ficar coluna 0 com linha 0, coluna 1 com linha 0, coluna 2 com linha 0, coluna 0 com linha 1, coluna 1 com linha 1 e coluna 2 com linha 1. Aí você vai encher todas as cédulas ali da tabela. E o resultado, né, se a gente salvar aqui, ele já vai plotar no gráfico, ó, tá lá no gráfico, vocês vão ver esse resultado aqui, tá? Vai sair aqui em cima os valores do RSI. E você pode fazer isso para qualquer tipo de variável, né? Você pode usar qualquer função ali em vez de usar o RSI. Você pode colocar uma média, você pode colocar uma SMA, você pode colocar um MACD, várias coisas você pode colocar ali para ter essa informação de vários tempos gráficos direto na sua tela. Beleza? Esse indicador aqui eu achei bem legal, eu acho que ele vai ser bem útil aqui nas minhas análises, espero que vocês gostem também e espero que tenha ficado claro a forma de montar a tabela. É uma coisa bem simples que eu acho que vai ajudar bastante gente a deixar os indicadores um pouquinho mais organizados, um pouquinho mais bonitos, mais fácil de ver para o usuário. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, eu acho que esse vídeo foi bem útil para todo mundo que gosta um pouco de programar e organizar as coisas. Deixa um like aí embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que vão curtir o conteúdo e é isso aí. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.